Muito bom dia, olha só, nesse vídeo eu vou estar ensinando como personalizar esses copos Stanley, tá? Lembrando que tudo que eu falo aqui foram testes que eu fiz na minha máquina com a regulagem do laser na Mi-Color M6 com um laser de 6 watts, tá bom? Então sim, fique atento aí, tem questões aí que possam não funcionar em alguns copos, por N motivos. Todos os testes que eu fiz aqui, eu fiz em 2 copos, funcionaram perfeitamente, tá? E usando velocidade aí acima de 5.000 na M6, tá bom? Esse vídeo é para ele exclusivo, tá? Então você que está iniciando, você que está começando agora, você vai conseguir personalizar com muito brilho. Esse copo aqui são copos de testes, tá? Eu não tenho nenhum copo aqui, porque os copos que eu faço somente só para pedidos, e eu vou estar falando. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu quero explicar em detalhes, passo a passo para você, como personalizar todas as dicas possíveis, tá bom? Do copo Stanley, esse aqui cilíndrico. Fica a dica. Como eu disse, o vídeo é um pouquinho longo, mas vai ficar o seguinte, vamos lá, vamos começar da primeira etapa. Primeiramente, o nivelamento da máquina, ela precisa estar nivelada, e a máquina, como ela é independente da base giratória, pode haver algum desnível na mesa. Então, com isso, você precisa nivelar corretamente. Eu geralmente faço o seguinte, eu olho daqui o copo, alinho aquela parte do copo lá com a base lá atrás, tá vendo? Lá atrás ela tá alinhada. O certo é você pôr um nível aqui em cima, né? E alinhar a base e depois pôr um nível em cima do copo, alinhando o copo certamente com o nível da base aqui onde está o laser, certo? Então você coloca o nível em cima do copo, alinhando certinho o copo. O próximo passo seria você alinhar também nesse eixo. O laser, ele tem que estar bem no centro do copo. Tá vendo aqui que eu coloquei 2 marcaçãozinhas aqui, ó? Esse é o centro do laser, tá? De último caso, você pode abrir o programa. Vamos lá abrir no caso aqui eu vou estar utilizando o GRBL, certinho? A gente vai estar utilizando o GRBL. Então, quando eu abro o GRBL, vamos estar ligando a máquina. É um vídeo bem explicativo, então vai ficar um pouco demorado. A gente conecta. Quando eu quero aqui, ó, eu ligo o laser, tá? Ligo o laser, ele vai emitir um sinal fraco ali para mim. Então esse sinal eu consigo alinhar perfeitamente aqui o centro do copo, tá? Então eu olho aqui, tá vendo aqui, ó, nessa posição, eu vejo lá do outro lado esse alinhamento, as rodanas. Então eu vejo o alinhamento do copo. Com isso, você alinhando o copo, o que que acontece? Você tem maiores precisão nas laterais, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Nas laterais você tem uma maior precisão. Então o copo vai dar um acabamento melhor. Se você não alinhar nesse sentido certinho, você não vai ter uma precisão do alinhamento do copo. Outro alinhamento que é muito importante é o alinhamento dessa peça aqui, ó. Olha só. Então sim, vamos focar. Vamos acender a luz aqui para ficar melhor? Pronto. Eu alinho, tá vendo essa barra de ferro aqui, ó? Eu alinho ela olhando nesse sentido, olha lá, ó. Alinhou aqui, vamos tirar o copo aqui. Vamos chegar o laser pro lado aqui para entender melhor. Olha só, tá vendo essa barra de ferro aqui, ó? Então, olha lá, alinhei aqui e alinhei aqui, ó. Próximo daqui, olha lá, tá vendo? Só um pouquinho desalinhado, ó. Então eu dou uma chegadinha para cá, pronto, alinhado, ó. Tá vendo aqui, ó? Alinhado com a barra de ferro em cima e alinhado. Então eu alinho olhando na parte de cima, tá? E também essa peça aqui, ó, ela tem que estar bem centralizada. Então você olha e ela tem que estar no rumo desses 2 parafusos aqui, praticamente, ó, entre os 2 parafusos. Então ela tem que estar bem alinhada. Tudo isso para você personalizar o copo, certinho? Então agora já vamos passar para o próximo passo, que seria colocar o copo na base. Ó. Colocando o copo na base, o que acontece? Esse copo aqui em si, ele tem um ressalte, certo? Ele tem um ressalte, onde esse ressalte eu apoio ele bem na rodana, ó. Eu escorrego aqui até apoiar na rodana. Eu apoiando ele na rodana, ele não vai escorregar mais. Então com isso eu consigo fazer a personalização até 360 graus no copo, certo? Alguns copos não tem essa base aqui. O que que a gente faz? Eu pego uma fita dupla face, tá? Eu pego, essa aqui não vai dar para me utilizar mais, mas só para vocês entenderem, eu pego uma fita dupla face, coloco aonde eu vou apoiar o copo, tá? Coloco ela toda,
No caso, ela acaba de fechar certinho, ela encostando até aqui, certo? Coloco bem alinhadinho a fita dupla face e apoio o copo aqui em cima. Ó, aí o copo apoia aqui, ele também não escorrega, certo? Para os copos que não tem essa base aqui, ok? Entendido? Agora a gente vai para um próximo passo, que seria o alinhamento e distanciamento do laser. Vamos lá? Desculpa aí. O que acontece? Muitos aí não sabem fazer o alinhamento e utiliza essa peça aqui. Só que essa peça aqui, ela tem o primeiro degrau, né? Que é o laser, ele fica bem, como diz, a ponta de uma agulha, né? Então corta demais, certo? O próximo passo seria um ponto que o laser entra, que ele afunda mais, né? Que seria o próximo degrauzinho ali. Então o primeiro passo aqui, ó, seria para riscar, o segundo passo seria para cortar, certo? Para entrar mais dentro do laser. Só que os copos Stanley, ele não funciona assim, tá? Então se você alinhar com o primeiro passo aqui, ou vamos colocar aqui para entender melhor. Se eu alinhar aqui, ó, com o primeiro passo aqui, ele não vai gravar e não vai dar aquele brilho bonito, certo? No caso aqui, eu tô sem a pecinha, que é essa pecinha aqui, ó, de ventilar. Por que eu tô sem essa pecinha aqui? Porque essa pecinha aqui eu utilizo ela só para cortar madeira, certo? E com isso eu consigo utilizar a outra peça, que é a parte de gravação. Vamos lá, que é a parte de gravação. O vídeo, como eu disse, vai ficar longo, mas vai ficar bem explicativo, aí você pode ir passando para frente. Porque eu utilizo essa peça aqui na parte de proteção. Então eu só vou em cá, coloco o imã ali, nessa pecinha, e utilizo ela como um sistema de proteção, tá? Depois eu posso estar ensinando como colocar. Certo? Então coloquei o copo, alinhei todos os eixos, certo? Eu alinhei a base giratória, alinhei a máquina, tá tudo alinhado, tá tudo nivelado certinho. Agora eu vou regular a distância focal do laser, como eu estava dizendo. Não consigo utilizar essa peça aqui, não consigo utilizar a outra peça que vem na máquina. Elas são para propostas diferentes, elas não é para personalização do copo. Ah, mas a Micor mandou errado? Não, não é que mandou errado. Elas são propostas diferentes, tá? São para tipos de equipamentos diferentes que você vai personalizar. Essa aqui ela risca, ela queima, ela te dá uma precisão maior, certo? Não é isso que nós queremos na personalização do copos Stanley. Então, para isso a gente precisa alinhar. Qual que é essa distância aqui? Você vai pegar uma régua. Vou pegar aqui essa régua aqui, ó. Essa régua ela precisa de ter, ou você precisa de ter essa régua aqui, que no caso ela começa com a parte zero já, para encostar na parte zero, para a gente medir aqui, ou você vai pegar 2,5 centímetros, certinho? Olha lá, então vamos, olhando daqui, ó, a gente tem, ó, vamos lá, olha lá, 2,5, 2,5, certo? 2,5 centímetros você vai a distância focal do laser, 2,5, certo? A distância focal do laser até o copo. E toma cuidado, porque se o copo não tiver nivelado com a máquina, acontece, você vai personalizar o copo inteiro, certo? Se ele não tiver nivelado, ó, ele vai estar dando 2,5 aqui, mas aqui na ponta ele não vai estar dando 2,5. Então ele dá 2,5 aqui, e a mesma coisa vale para outras coisas, como corte de madeira e etc. Tem que tomar muito cuidado com isso, posso fazer outros vídeos em relação a outras coisas. Mas fica a dica. Então alinha aqui 2,5 aqui e 2,5 aqui. Com isso, você consegue atingir uma velocidade até 7.000, tá? Conseguir com brilho no copo assim, mantendo o brilho no copo com velocidade até 7.000, tá? Então agora, como que fica a parte de configuração para personalizar esse copo aqui? Eu aconselho aqui, ó, aqui você pode deixar o brilho em 100%, 100% não, perdão, em 100, tá? Aqui ele vai até 160, você pode deixar o brilho em 100, contraste em 100, se você diminuir, aumentar o contraste demais, ele dá alguns pontos de falha na área da personalização. A luz você pode deixar aqui na casa dos 25, no caso aqui tá 26, mas você pode deixar 25, 26 nessa casa aqui a luz, tá? Para não ficar claro demais, também não ficar escuro demais, certo? E essa opção aqui, ó, ela é muito importante.
Por que ela é muito importante? Ela que vai definir os cantos. Você olha lá, quando eu desmarco ela e marco, olha só. Então ela define a borda da sua personalização. Se eu deixar ela sem marcar ou deixar ela no mínimo, ela até clareia tudo, olha lá. Então, assim, quando eu deixo ela no máximo, ela me dá uma definição maior nas bordas, tá? Então fica a dica para vocês aí, tá? Então, assim, aí a configuração, no caso, eu vou personalizar o copo, é rastreamento de linha por linha, certo? Aqui pode deixar 13, não precisa deixar menos e não precisa deixar mais. Se você quiser deixar mais, vai demorar mais tempo. Se você deixar menos, vai dar uma imperfeição, vai marcar linhas, tá? Então, geralmente eu deixo no 13, entre 13 e 15, se você quiser. Acima disso, eu acho que não há necessidade, certo? E aí você vai clicar em avançar. Aqui é somente uma pré-visualização e você vai clicar em avançar. Clicou em avançar, você aqui, ó. Esse caso aqui, eu deixei o speed já com 5.000. Isso mesmo, eu deixei o speed com 5.000. Laser constante. O laser constante, ele dá um acabamento melhor nas bordas, tá? Ele dá um acabamento melhor nas bordas. Então é melhor. O M4 ele trabalha de forma dinâmica, desligando e ligando o laser, né? Então com isso, como a máquina está muito rápida na velocidade de 5.000, ele não dá um acabamento nas bordas muito bom, tá? Então ele não dá um acabamento muito bom nas bordas não. Então fica a dica M3. Como é uma velocidade constante, eu consigo trabalhar a mínima e a máxima, foi o que eu pude perceber. Porque como o laser ele está muito rápido, na hora que ele para de emitir o foco principal, que é o 800, ele mantém parece, tá? Pelos testes que eu fiz aqui. Eu não posso afirmar com certeza, porque eu não conheço o software a fundo, mas parece que quando eu mantenho esse 400 aqui, ele me dá uma qualidade melhor nas bordas também, tá? E na precisão do corte. Ele não precisa de buscar o laser lá embaixo, 0, para voltar para 800. Ele só não, o mínimo dele vai atingir os 400, depois ele sobe para 800, tá? Então eu mantenho aqui o mínimo 400 e máximo 800. Ah, Emerson, mas tem gente que ensina que eu tenho que entrar aqui nessa plaquinha e vir aqui digitar. Isso aqui é uma pré-configuração, tá? Tá vendo aqui, ó, selecionou configuração. Então isso aqui é uma configuração que a empresa fez alguns testes e deduziu que aquilo ali vai dar certo, certo? Deduziu não, fizeram o teste e viu que aquilo ali dá certo. Tá? Mas eu estou te falando aqui outros experimentos que eu fiz aqui. Se você aplicar, você vai fugir totalmente dessa configuração aqui. Então não precisa mexer lá. Então eu estou te ensinando para você a fazer a configuração dessa personalização para esses tipos de copo aqui, tá? Aqui, esse AutoMiss aqui é uma operação automatizada, DPI, esse que você não precisa de mexer, que é por questão de qualidade, você mexe, influencia outras coisas aqui. Então aqui você escolhe o tamanho da sua imagem, tá? Porque se você clicar aqui, ele já vai transformar em DPI, é mais complicado de ensinar isso aqui. Aí então você forma o tamanho que você quer a peça, analisa o ângulo que está aqui, tá? O tamanho que você quer, você pode medir na régua, geralmente isso aqui é muito preciso, certinho? É muito preciso. Eu vou cancelar aqui, só para fazer uma outra observação. Essa arte, tá vendo que ela tá na horizontal? Então você sempre coloca o computador, tá vendo? O computador tá de frente e a máquina de frente. Então significa que a máquina ela vai fazer a arte assim, tá? Como se estivesse aqui na horizontal. Mas eu quero a arte na vertical, tá? Na vertical aqui no meu caso aqui. Eu quero a arte assim no copo assim, tá? Ou no copo em pé seria horizontal. Mas, então se eu quiser a arte em pé, eu venho aqui na rodana, giro ela, certo? E avanço. Avanço, coloquei as configurações a qual eu já falei, né? Dou um criar, certo? Criei a configuração, agora eu vou fazer aqui a área de impressão. O que eu faço aqui agora? Esse passo também é importante. Eu centralizo aqui, ó. Então eu centralizo, aí o laser vai me centralizar. Eu não mexo o carrinho para lá e nem para cá, certo? Por quê? Porque eu já alinhei o eixo do copo, certo? Então só vou mexer agora para cima ou para baixo. Como ali agora a arte está centralizada aqui, ó, eu vou jogar aqui aonde eu quero a arte, tá? Aonde eu quero personalizar. Com isso,
A velocidade está de 5.000, né? Vamos personalizar. Aqui está me dando um tempo de 58 segundos. 58 segundos. Eu vou estar personalizando porque é rápido, 58 segundos, já que o vídeo está bem longo aí. Vamos lá, vou antecipar, coloque o óculos, vou cancelar. Vou cancelar por quê? Porque eu não coloquei o sistema aqui de proteção, que para mim é muito mais simples de utilizar, já que eu só utilizo essa pecinha quando for cortar madeira ou qualquer outra coisa que necessita, tá, desse plugzinho aqui do ar comprimido. Então vamos lá, dar o play de novo agora. Ok. Então, não escolhi o copo, já está todo rabiscado, não tenho um copo limpo aí para estar mostrando para vocês. Como eu disse, todos os meus copos são feitos muitos testes, tá? Muitos testes. A velocidade aí está de 5.000, como eu mostrei para vocês, 5.000, e a potência de 800, tá? Tudo isso é regulagem do laser, tá? Então, se você tiver uma pecinha que meça 2,5 centímetros, matou, muito bom, você não vai precisar da régua, você pode achar uma peça dessa aqui ou até mesmo fazer uma peça dessa aqui, né? Com 2,5 centímetros você vai resolver muitos problemas seus. Como volto a dizer, não é erro da Micolium nem da fabricante, mas a proposta é diferente para cada tipo de material nesse detalhe. Ela não fez essas pecinhas pensando em personalizar esse tipo de copo, né? Ela não fez assim, vou fazer essa medida aqui para personalizar o copo Stanley, entendeu? Então, vamos que vamos. Tá finalizando ali já. Eu vou cancelar para o vídeo não ficar longo demais, certo? Vou cancelar aqui. Abortar a missão, sim. Ok. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Aqui tá vendo que personalizou Ítalo. Olha só. Tá muito bagunçado aqui. Personalizou Ítalo, né? Eu vou só passar o pano. Deixa eu pegar um pano aqui. Vou só passar o pano aqui, ó. Sem produto, sem nada, tá? Ó, se passar o pano sem produto, perdão. Se passar o produto, tá vendo que o I, o T já tá totalmente brilhoso aqui, mesmo estando nessa bagunça aqui de letra aqui, o I e o T aqui dá pra você ver que tá brilhoso, certo? E aí eu utilizo o WD-40 só para dar, como se diz, um leve esborrifado, uma leve polida, sabe? Então quando eu uso o WD-40 só para dar uma polida, que pode ser o WD-40, você pode ir lá e lavar com uma buchinha, passando de uma forma suave, dá um brilho muito maior. Como você vê, eu usei 5.000 de velocidade. Eu posso chegar a M6, ela me dá a opção aqui. Então isso personalizando numa velocidade de 5.000, tá? Vamos aqui avançar. Então ela me dá a opção aqui de personalizar utilizando 5.000 de velocidade. E ela me dá a opção de personalizar com uma certa precisão até 7.000. Só que se eu usar 7.000 aqui, eu vou ter que subir todos os valores. Porque aqui eu vou ter que subir aqui praticamente para quase 50%. Eu utilizo em torno de 30% a 40%. Então eu subiria aqui para... Eu subiria aqui para 450, a mínima, né? E a máxima eu subiria para 100%, tá? Então fica a dica para vocês. Eu acho que isso aí é um passo a passo, um vídeo longo, mas para quem está começando, cara, eu acho que não sei se tem vídeo aí melhor do que isso aí ensinando. Lembrando todos os tipos de alinhamento que precisa, se preciso rever a parte do alinhamento, tá? Então, dessa forma você consegue personalizar na velocidade de 5.000, gastar muito menos tempo aí personalizando. Fica a dica para vocês e um grande abraço.